que o príncipe da paz derrame uma paz que excede todo entendimento sobre cada pessoa que vai ouvir mais esse podcast. Hoje eu quero compartilhar uma palavra, 2 versículos, que está lá em Malaquias 3, versículos 2 e 3, que diz assim: Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Malaquias aqui está profetizando a vinda do Senhor. Tanto na primeira vinda para trazer cura e redenção, como na segunda vinda para trazer juízo a quem não tivesse se arrependido dos seus pecados. Mas nessa mensagem, eu vou me concentrar na primeira vinda do Senhor, quando ele veio instaurar o reino de Deus. Deus prometeu que o Messias viria para purificar a nação. No versículo 2, Malaquias se refere a Deus como o fogo do ourives. Para o ourives refinar o ouro ou a prata, ele tem que colocar o metal no fogo para que, ao derreter, possa ser tirado do metal todas as impurezas. O fogo do ourives e o sabão do lavandeiro são imagens que mostram o trabalho que Deus tem que fazer com cada um de nós. O calor do fogo do ourives era intenso para separar as impurezas do metal puro fundido. Da mesma forma, o lavandeiro que lava as roupas usando um forte sabão à base de soda cáustica. Essas roupas eram colocadas sobre pedras e eram batidas com varas para ficarem limpas. No céu não vai entrar nenhuma impureza. Por isso, Deus, como o ourives, tem que remover do seu povo toda impureza. Por isso, temos que passar pelo fogo para nos purificar de toda a nossa imundícia e passarmos a brilhar como o ouro. O trabalho do ourives é intenso. Exige muitas etapas. Ele tem que fundir, recozer, laminar, cortar, serrar, limar, soldar e polir. Eu nem imagino o que significam todas essas etapas. Uma vez, é interessante lembrar disso, eu viajei para o Nordeste de carro com umas pessoas. E um deles era um amigo que trabalhava comigo, nós estávamos em Aracaju, e ele quis ir numa cidadezinha do Sergipe, que ele, sei lá como ele achou, eu nem lembro o nome da cidade, que ele queria comprar artesanato de barro, e ele soube que nessa cidade tinha. Aí eu falei, poxa, mas a gente vai desviar o nosso caminho. Eu fiquei meio mal-humorada, mas aí eu fui voto vencido e nós fomos para essa cidadezinha. E lá não tinha só coisas de barro para vender. Tinha. Eu vi o homem fazendo um barro. Eu vi num outro local um ourives. Eram vários homens trabalhando, uns no metal, outros no barro. E é interessante porque 5 anos depois eu me converti. Quando eu fui lendo, né, essas passagens, eu falei assim, acho que é por isso que Deus me levou nesses lugares, para eu enxergar como é feito um vaso de barro, para enxergar como um ourives trata o metal bruto é, e vai construindo, né, algo importante. Ou seja,
voltando ao ouro, o ouro, para ser refinado, tem que ser colocado num forno pré-aquecido. E esse forno tem que atingir uma temperatura de 1.200 graus centígrados. Hoje tudo é bem moderno e aparelhado, né? Talvez essas etapas todas, enfim, eu não sei nessas fábricas, nesses lugares mais sofisticados, como é feito. Mas na época de Malaquias, o trabalho era bem mais artesanal. Mas o importante é pensarmos no trabalho do ourives, que tinha que colocar o metal precioso, ouro e prata, no forno quente para purificar o metal. Quando o ouro é garimpado, ele é uma peça bruta, cheia de impurezas. Quando Jesus alcança os nossos corações, estamos em estado bruto, cheios de impurezas. Por isso, precisamos passar pelo tratamento de Deus, para que ele nos lave com o sabão forte e nos purifique como o ourives. Mas para acontecer a purificação, Deus tem que nos colocar no fogo para que as nossas impurezas sejam removidas. Eu soube de uma história que eu não consegui checar se ela é real ou somente uma alegoria. A história é a seguinte: uma pessoa estava observando o trabalho do ourives. Ele via o ourives passar o metal pelo fogo e perguntou: como o senhor sabe o momento certo de tirar o metal do fogo? Porque, de alguma forma, essa pessoa sabia que se deixasse muito o metal no fogo, ele podia derreter. Se deixasse pouco, as impurezas não iam sair. E aí o ourives respondeu: quando o metal estiver brilhando e refletindo como um espelho a minha imagem. Então, nessa hora, eu sei que é o momento de tirá-lo do fogo. Não é para ele não ser demais e ele se derreter, e não ser de menos, ficando com as impurezas. Achei essa alegoria um grande ensinamento e contendo um grande simbolismo. Como eu disse, eu não sei se é uma história real ou se é uma analogia, analogia não, uma alegoria. Mas, de qualquer maneira, há um símbolo para a nossa vida espiritual. Deus só vai nos tirar do fogo quando refletirmos a imagem dele, quando voltarmos a ter a sua imagem, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas, infelizmente, o pecado nos deformou. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus será o nosso ourives. Ele vai nos colocar no fogo para nos purificar. É um processo para que possamos brilhar a glória dele e nos tornarmos novamente a sua imagem e semelhança. O mundo tem que ver em nós o brilho de Jesus. O mundo tem que ver em nós a preciosidade do ouro. Não somos ouro nem prata. Somos vasos de barro, porque fomos feitos do pó. Mas dentro desse vaso de barro temos que guardar o nosso tesouro, que é o próprio Jesus, que tem que ser guardado nos nossos corações, porque ele é o nosso maior e melhor tesouro. E nós, o que somos para ele? Nós somos também um grande tesouro. Afinal, ele desceu da sua glória, se despiu da sua divindade para nos dar a vida eterna. Nós somos um grande tesouro para Deus. Nós somos a razão da sua vida e da sua morte. Lá na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo
20, 21 diz assim: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que nós sejamos sempre vasos de honra para glorificar o nome do Senhor com nossas vidas e com nossas boas obras e com o nosso testemunho de retidão, de bondade e de amor. Então, a minha oração por mim e por você é que possamos brilhar a luz de Jesus a todos os que ainda não o conhecem. Minha oração por mim e por você é que possamos nos tornar mais e mais, a cada dia, a imagem e semelhança do Senhor. A minha oração por mim e por você é que permitamos que Deus seja o nosso ourives, para que Ele, ao nos colocar no fogo, possa retirar de nós toda a impureza e passarmos assim a brilhar como o ouro. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.